Fala galera, beleza? Aula de Física, Vetores. Tópico 4, bloco 1 do livro, ok? Então vamos lá. Para a gente começar o nosso estudo de vetores, a gente precisa relembrar antes o que são grandezas escalares. Grandezas escalares são as que possuem apenas módulo, ou simplesmente um valor, né? E uma unidade, claro, né? O primeiro exemplo mais clássico de grandeza escalar é o tempo, né? O tempo é 10 segundos, 1 hora, 3 dias, 5 anos, tá? Ele simplesmente possui um módulo, um valor e uma unidade, tá? A temperatura é 30 graus Celsius em um lugar, menos 15 em outro, menos 3 graus Fahrenheit, tá? Só precisa de um valor e a sua unidade. Massa é a quantidade de matéria dos corpos, né? A massa de um corpo é 90 quilos, a massa de uma formiga é 1 grama, tá? A área, 15 metros quadrados, 1 quilômetro quadrado, volume, 2 litros, 1 metro cúbico. Potência, a potência de um aparelho é de 1000 watts, de um chuveiro é 5000 watts, tá? Energia e assim por diante. São grandezas que necessitam apenas de um módulo, que é o quanto ela vale, e uma unidade, logicamente, né? Então, começando praticamente o nosso estudo de vetores, vamos entender o que são grandezas vetoriais. Adianta eu chegar para vocês e falar assim: eu andei 5 quilômetros. Para onde? Para cima? Para baixo? Eu cavei um buraco de 5 quilômetros para a esquerda, para a direita, na diagonal, né? Além de eu falar o seu módulo, o seu valor e a sua unidade, eu também preciso falar a direção e o sentido, né? Caminhei 5 quilômetros na horizontal para a direita, tá? Força. Vou empurrar uma cama, uma geladeira, vou aplicar uma força de 100 newtons. Em que sentido? Ou vou erguer algum objeto, tá? Tem que falar para onde e a direção e o sentido dessa força. Eu vou empurrar uma geladeira, vou aplicar uma força de 100 newtons, vou deslocar ela 10 metros na horizontal para a esquerda, tá? Peso é uma força, né? Lembra que eu falei? Peso é a força que o planeta exerce sobre os corpos que estão próximos à sua superfície. Graças à força-peso a gente mantém os pés no chão, né? Então ela é uma força, tá? Se um corpo tem massa 80 quilos, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força-peso desse objeto é igual a 800 newtons. Na horizontal, porque aponta para baixo, na vertical, né? Desculpa, e para baixo, tá? Direção vertical, sentido para baixo. Velocidade, a velocidade é um caso particular, tá? Ela também pode ser escalar. Tanto que quando a gente estudou velocidade média, a gente falou velocidade escalar média, né? Se eu simplesmente quero determinar a velocidade média de um móvel, eu estou calculando a sua velocidade escalar. Simplesmente um número, um valor, um módulo e uma unidade, metros por segundo, quilômetros por hora. Agora, se a gente precisa, tipo, tem dois veículos, um correndo no sentido contrário do outro, aí a gente tem que determinar um sinal, né? O que está acompanhando o sentido da trajetória vai ser positivo, o que está contra a trajetória vai ser negativo, aí ela passa a ser vetorial. Então a velocidade pode ser tanto escalar como vetorial, tá? Pressão, né? Também a pressão é importante saber a direção e o sentido da pressão, tá? Então todas essas e muitas outras, eu dei alguns exemplos aqui, vocês pesquisam mais em casa, no livro tem bastante falando também. Elas necessitam, além de um módulo, de um valor,
elas necessitam de direção e sentido, tá? Para a gente denotar uma grandeza vetorial, a gente usa uma pequena seta em cima da grandeza, que nem o exemplo aqui que eu dei da força. É o F com uma setinha em cima, isso indica que eu tenho uma grandeza vetorial, tá? Aí o exemplo que eu dei aqui é alguém fazendo uma força em um bloco de massa M, empurrando esse bloco na horizontal para a direita. Aí, sei lá, essa força vale 10 newtons, tá? É só um exemplo. Como ele está indo da esquerda para a direita e no sentido paralelo ao solo, a sua direção vai ser horizontal, o sentido para a direita. Beleza? Bem tranquilo, né? Então vamos ver agora a adição, operações com vetores, tá? Primeiramente a adição. Vou apagar aqui rapidinho. A gente tem, acho que são 4 casos. Primeiro eu vou apresentar para vocês a operação com 2 vetores, tá? Depois eu apresento no fim da aula com vários vetores. Operações com 2 vetores. Quando eu pedi assim, encontre a soma máxima entre 2 vetores. Soma máxima. Vamos supor que eu tenho 2 vetores. Vetor A, vetor B. O B dá para ver que é maior que o A, né? Então a soma deles, simplesmente eu vou somá-los. A mais B, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o A e vou ligar no B. Essa vai ser a nossa soma dos dois, tá? Simplesmente o A vale 10, sei lá, newtons, qualquer uma daquelas grandezas que eu falei antes, e o B vale 30 newtons. A soma máxima deles é a soma dos dois valores, tá? E a direção e o sentido? Para direita na horizontal, tá? E se eu pedir a soma mínima? Simplesmente vou usar esse mesmo exemplo, A, B. O que eu faço agora? Eu vou subtrair. A soma será A menos B. Tá? Como que eu faço isso? Coloco o B aqui e o A para cá. Tá? Simplesmente eu subtraio. E se com um ângulo de 90 graus entre eles? E agora? A, B. Qual vai ser esse valor? Quando eu tenho ângulos entre os vetores, eu tenho que achar a sua resultante, ou a sua soma aqui no caso, né? Como que eu faço? Traço uma paralela ao B e uma paralela ao A. Aqui está o nosso vetor soma, tá? Agora vamos pensar. Aqui está o vetor soma, certo? Podia colocar ele aqui também? Podia. Como o ângulo seria igual, né? Como o ângulo é de 90 graus, se eu colocar ele aqui, ele vira a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, como eu vou achar esse vetor soma? Através da famosa fórmula de Pitágoras. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Simplesmente eu utilizo a fórmula de
Pitágoras. E se o ângulo for diferente de 90 graus? Vamos ver? Bem tranquilo mais ou menos. É uma formulinha que vocês viram lá na matemática. Tem uma pequena diferença aqui, tá? É a lei dos cossenos, né? Uma pequenina diferença. Vamos ver. Letra D. Com um ângulo diferente de 90 graus entre eles. Por exemplo, vetor A, vetor B. Tá? E agora, professor? Como que eu vou resolver isso? Vou achar o vetor soma, o vetor resultante, da mesma forma. Traz uma paralela ao B, do mesmo tamanho, e uma paralela ao A. Vamos supor que aqui seja um ângulo no livro da θ. Beleza. Aqui está a nossa soma, ou resultante. Tá? Como eu vou achar o valor desse S? Ficou meio ruim o desenho, né? Tá bom. Pela lei dos cossenos. Lei dos cossenos. S ao quadrado, o vetor soma ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado, mais o vetor B ao quadrado, mais 2AB, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Colocando aqui as setinhas para indicar que são vetores. Vocês devem ter reparado uma coisa diferente aí, né? Lá na matemática vocês viram que a lei dos cossenos aqui é um sinal de menos, né? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Eu não errei não, tá? É desse jeito mesmo. Na física a gente usa para calcular a soma de dois vetores com um ângulo entre eles diferente de 90 graus, aquela fórmula ali, tá? Beleza, vamos continuar então. Deixa eu ver o que mais que posso falar aqui. E se eu tiver vários vetores, professor? Tranquilo, tá? Bem tranquilo. Quando a gente tem a soma de vários vetores, galera, geralmente ele vai ser dado em um papel quadriculado. Aqui no quadro eu não tenho, mas eles serão dados em papéis quadriculados para facilitar nos cálculos, tá? Então, letra E, né? Soma com vários vetores. Vamos supor aqui, tem um vetor A, um vetor B, um vetor C, um vetor D para cima, um vetor E para cima, só que inclinado. Eu quero a soma desses vetores aqui. Como que eu faço? Eu vou conectar um no outro, sempre lembrando que cada vetor tem uma origem e uma ponta. Eu preciso conectar a ponta do primeiro com a origem do segundo. Então vamos lá. Vetor A é para baixo. Aí eu tenho um vetor B para baixo, para a direita. O grande. O próximo é o vetor C, para a direita, maior um pouco. O D é para cima.
Aqui está o nosso vetor D. Por último, o vetor E para cima, para a esquerda. Aqui. Vetor E. Onde estará o vetor soma? Onde estará o vetor resultante nesse caso? Eu vou fechar esse polígono. Tanto que essa regra é conhecida como regra do polígono. De que jeito? Para eu descobrir a direção e o sentido dele. Vou conectar, vou fechar esse polígono. O vetor soma, o vetor resultante, vai ter que, o contrário do que eu fiz durante o desenho todo, vai coincidir origem com origem, ponta com ponta. Aqui está o nosso vetor soma, tá? Aí vamos supor que isso daqui esteja num papel quadriculado. Aqui é um ponto A, um ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Tá? Como eu acho isso daqui, essa distância aqui? Simplesmente eu faço F menos A. Então o nosso vetor soma vai ser igual ao ponto F menos o ponto A. Tá? Claro que eu estou fazendo num quadro branco, né? Se fosse num papel quadriculado, você saberia o valor de F e o valor de A, tá? Então, assim que eu encontro a resultante de um vetor, quando eu tenho vários vetores, tá? Eu fecho, eu conecto eles, origem, ponta com origem, ponta com origem, ponta com origem, ponta com origem, tá? Se fechar a figura, a resultante é zero, a soma é zero. Se não fechar, como foi esse caso aí, a gente encontra a resultante ou a soma conectando a origem de 1 com a origem da soma e a ponta do 1, ponta com ponta, origem com origem, tá? Aí eu pego o valor desse cara aqui, subtraio o valor desse cara aqui. Encontrei o nosso vetor soma, ou o nosso vetor resultante. Ok? Por hoje é só, tá? Depois a gente continua. Tchau.